Vem aí mais um campeão de audiência no seu rádio. Programa Alguém Se Importa com Você. Abra a pasta Play Store e baixe o nosso aplicativo. Rádio do Rei. Momento da Palavra de Deus na Rádio do Rei. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sempre contigo. Graças a Deus, mais uma oportunidade que o Senhor Jesus nos concede. Hoje, irmãos, dia 25 de abril de 2024, quero aqui desde já agradecer a tua companhia, a credibilidade que tem nos dado. Muito obrigado por nos acompanhar aqui neste canal. Muito obrigado também por nos acompanhar e ouvir e ser ouvinte da Rádio do Rei. Muito obrigado e que Deus continue te abençoando. Quero te convidar agora, irmão. Vamos ler aqui a palavra do Senhor em João capítulo 11. Eu estou aqui com a minha Bíblia aberta. Se você quiser, você pode acompanhar na tua. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme escreveu o apóstolo João, a partir do versículo 46 do capítulo 11, que diz assim: Os fariseus formam um conselho para matarem Jesus. Mas alguns deles foram ter com os fariseus e disseram-lhes o que Jesus tinha feito. E depois os principais sacerdotes e os fariseus formaram conselho e diziam: Que faremos? Porquanto este homem faz muitos sinais. Se o deixarmos assim, todos crerão nele, e virão os romanos e tirar-nos-ão o nosso lugar e a nação. E Caifás, lembre-se aqui depois, tá, irmão? E Caifás, um deles quem? Dos fariseus, dos sacerdotes e fariseus. E Caifás, um sacerdote, um deles, era o sumo sacerdote naquele ano. E lhes disse: Vós nada sabeis, nem considerais que nos convém que um homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação. Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas, sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus devia morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Desde aquele dia, pois, consultavam-se para o matarem. Jesus, pois, já não andava manifestamente entre os judeus, mas retirou-se dali para a terra junto do deserto, para uma cidade chamada Efraim, e ali andava com seus discípulos. E estava próxima a Páscoa dos judeus, e muitos naquela região subiram a Jerusalém antes da Páscoa, para se purificarem. Buscavam, pois, a Jesus e diziam uns aos outros, estando no templo: Que vos parecei? Não virá a festa? Ora, os principais dos sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem para que, se alguém soubesse onde ele estava, o denunciasse para o prenderem. Até aqui, amém? Que aqui termina o capítulo 11 do Evangelho do Senhor Jesus, conforme escreveu o apóstolo João. Eu li aqui, irmãos, do versículo 46 até o 57, mas aqui tem todo o contexto também da ressurreição de Lázaro. É importante nós termos um entendimento aqui de todo o contexto, para assim também podermos entender o que nós queremos aqui expor através desse trecho aqui que foi lido. Amém? Glória a Deus, glória a Jesus. Meus irmãos, certamente você já ouviu falar do sumo sacerdote Caifás, ou seja, o José Caifás. Quem foi esse homem? Caifás foi um líder judeu
no primeiro século. Todos os 4 evangelhos colocam Caifás no centro das interrogações das autoridades judaicas a Jesus e também ao entregar-lhe para Pôncio Pilatos. O que é, vou dizer assim, surpreendente, irmãos, sobre a maneira a qual a história de Caifás é contada pelos autores dos evangelhos, ignoram completamente qual teria sido a sua principal motivação para agir e tramar contra Jesus o Senhor. Interessantemente, o Evangelho de João provê aqui um vislumbre sobre a motivação de Caifás para impedir e contrariar a crescente popularidade do Senhor Jesus naquele tempo. Caifás, ele estava preocupado que as pessoas seguissem Jesus quando ouvissem aqui, como eu disse, sobre o milagre da ressurreição de Lázaro. Mas durante as cenas do julgamento, é Anás, seu sogro, que dirige os procedimentos, enquanto que Caifás, ele espera pacientemente, ou seja, fora de cena. Os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas não incluem o milagre de Lázaro ou os motivos de Caifás. Todos os 3 acham suficiente relatar a história de um Messias galileu que viaja para Jerusalém para a Páscoa, apenas para encontrar os hostis líderes judeus que por fim o condenam à morte. Talvez tais fatos não parecessem necessários para que os seus registros fossem ali colocados. Fontes cristãs têm sido unânimes em suas denúncias a Caifás e ao seu sogro Anás, pelos papéis na audição e na execução de Jesus Cristo nosso Senhor. Para alguns, o fato mais surpreendente pode ser o fato de que as fontes judaicas também denunciaram os familiares de Caifás e Anás. E muitos estudiosos têm atribuído a Caifás a prática de permitir que os vendedores entrassem pelos portões do templo, que vendiam animais para o sacrifício. Uma prática que foi, e você deve saber e lembrar, que foi diretamente condenada pelo Senhor. A ação de Jesus de expulsar os comerciantes e os vendedores do templo pode ter sido também um ato direto contra as práticas de negócios de Caifás no templo. E também, irmãos, outra faceta interessante das posses de Caifás é a completa abstinência de conflitos entre o sumo sacerdote e Roma. Pilatos cometeu várias atrocidades contra as instituições judaicas, mas assim, essas fontes não relatam quais são ações ou reações efetuadas por Caifás. Caifás foi removido do seu ofício no mesmo ano em que Pilatos, sugerindo que as posses de Caifás estavam muito próximas ou talvez ligadas à de Pilato. A história do reino de Caifás é contada como cumplicidade, corrupção e autoengrandecimento, tanto por fontes cristãs como também fontes judaicas. Caifás, que figura, né, irmãos? Caifás astuto, manipulador, sagaz, são qualidades que poderiam ser aplicadas a Caifás, o sumo sacerdote. Ainda que não fosse pelos relatos bíblicos, só o fato dos romanos o deixarem permanecer no cargo por muito mais tempo do que os outros, ou seja, 18 anos, já mostra que ele era um manipulador astucioso. Mas é nas escrituras que vamos ver aqui a sua habilidade em se manter no poder. Aqui, irmãos, contexto de João 11, após a ressurreição de Lázaro, ele tramou friamente a morte de Jesus. Ele tentou também tranquilizar a consciência de qualquer membro do Sinédrio, que talvez não tivessem coragem de acusar Jesus. E ele fez isso atribuindo motivos elevados a este ato perverso, dizendo: convém que morra um só homem pelo povo e que não venha a perecer toda a nação, versículo 50 que nós lemos anteriormente. Quando ele, com a ajuda de Judas Iscariotes, conseguiu prender o Salvador, o propósito de cada passo seu foi para ver Jesus morto o mais rápido possível, sem nenhuma consideração para com a justiça ou para com a lei. E depois de Jesus se apresentar diante de Anás, seu sogro, ele considerado por alguns judeus o verdadeiro sumo sacerdote, e Caifás e o Sinédrio expuseram Jesus
a 2 julgamentos falsos. E no primeiro julgamento, Caifás cinicamente presidiu uma demonstração pública de perjúrios. Quando Jesus permaneceu calado, sem se rebaixar ao nível de seus acusadores, Caifás impacientemente demandou uma resposta direta à pergunta de ele ser ou não o Filho de Deus. E ouvindo uma resposta afirmativa, de modo hipócrita, ele rasgou suas vestes, fingindo estar chocado, e declarou: blasfemou! Que necessidade mais temos de testemunhas? Eis que ouviste agora que ele blasfema. Mateus 26, 65. Então, ele assistiu sem interferir a uma multidão profana que cuspia em Jesus e o ridicularizava. O ódio de Caifás pelo caminho de Deus não terminou com a morte de Jesus. Ele continuou ativo, perseguindo a Pedro e a João em Atos 4:6. E provavelmente era o sumo sacerdote mencionado em Atos 5, o qual perseguia os cristãos com todo vigor. Para Caifás, a vida nada mais era do que lucrar e preservar o seu bocado de poder insignificante. Mesmo com toda a sua manobra e trama, ele é uma personalidade absolutamente insignificante na história, a não ser por se tratar infamemente Jesus e os cristãos. Sua obsessão por conservar-se no poder o tornava frio, indiferente e incapaz de ver que o Filho de Deus estava ali no seu meio. Quais foram as atitudes de Jesus para com Caifás? Jesus entendeu que ele e Caifás eram dois reinos completamente diferentes e que era impossível tratar com Caifás em seu próprio domínio mundano e político. Jesus, o Senhor, não tentou organizar um protesto ou incentivar um boicote ou usar algum tipo de poder político para criar problemas para Caifás. A missão de Jesus era convencer quem tivesse o coração aberto e não exercer pressão política nos que tivessem o coração endurecido. Assim, quando Jesus teve de tratar com Caifás, vemos apenas um silêncio cheio de dignidade e em face à injustiça. E por fim, uma resposta simples: tu disseste, quando perguntaram se ele era ou não o Filho de Deus. Qualquer outra abordagem de um homem mundano, superficial e de mente fechada, teria sido inútil e degradante. E quanto aos Caifáses de nossos dias? Hoje em dia, os seguidores de Cristo têm às vezes que lidar com pessoas que acham que o objetivo de vida é conseguir preservar a sua influência dominadora sobre algum reino, que não pode ser tão pequeno quanto a uma congregação ou tão grande quanto uma nação inteira. Os Caifáses da vida, os Caifáses no nosso meio. E quanto aos Caifáses na política? O mundo cada vez mais se acha sob controle de políticos que também, à semelhança de Caifás, têm poucos princípios e cujo o único objetivo é guardar o poder que conquistaram. Para alguns, o meio de conservar o poder político é defender, ou pelo menos não combater, práticas ímpias que são valorizadas por pessoas mundanas. Isso faz com que ele se mantenha no poder. Como o cristão deve reagir diante desses políticos sem princípios? Muitos põem a confiança em boicotes, baixo-assinados e chantagem política. Embora essas táticas possam nem sempre ser erradas, são realmente as táticas de Jesus ou de seus seguidores? Lembre-se, a missão de Cristo é transformar o coração dos que podem se abrir para a verdade e não forçar os donos de coração a fazer o que não querem. Não devemos nós, como cristãos, seguir o exemplo de Cristo quanto a isso, ou seguir o exemplo de Caifás? Fica a critério de cada um. E quanto aos Caifáses na igreja? Sim, na igreja. Infelizmente, o impulso do espírito de Caifás para ampliar e manter os campos de influência não é desconhecido entre o povo de Deus dentro da igreja. Às vezes parece que alguns irmãos descartam todo o senso de jogar limpo, de dignidade e de amor na tentativa
de ganhar batalhas e adquirir influência, quando não manter o cargo. Alguns, como Caifás, tentam atribuir motivos nobres às suas manobras astuciosas como o diabo astuto. E de que modo devemos lidar com esses Caifáses modernos, contemporâneos? Podemos ser tentados a nos rebaixar ao nível deles e jogar no mesmo trunfo, mostrar que o que eles merecem, pagar mal com mal. No entanto, quando está claro que alguns ficaram completamente insensíveis ao conceito da justiça e de retidão, e a melhor forma de lidar com eles, muitas vezes, será da forma em que o Senhor tratou com ele, ou seja, com silêncio, porém silêncio digno. Eles pertencem a outro mundo, um mundo em que a grandeza é determinada não pela humildade e por servir, como Jesus ensinou, mas pela aquisição de um tipo quase político de influenciar outras pessoas. Revidar indignamente contra os seus abusos pode ser tanto degradante como também inútil. Que Deus, meu irmão, minha irmã, nos ajude a imitar o Filho de Deus nos tratos com os Caifáses que infelizmente sempre estarão presentes ao longo de nossa viagem em direção ao céu. Outra coisa também, cuidado para que você não seja um Caifás, para que você não tenha o espírito de Caifás, para que você não tenha as motivações de Caifás. Ele ficou tanto tempo no poder, designado por Roma para ficar no poder. E ele não queria sair do poder, ele não queria perder a patente, ele não queria perder o cargo. E pessoas assim são capazes de fazer qualquer coisa. Pessoas que egoístas demais, pessoas que se acham o centro do universo, pessoas que se acham insubstituíveis. Elas fazem de tudo para se manter onde ela está, mesmo que esse algo seja matar a outra pessoa. Cuidado. Primeiro, porque ninguém é insubstituível. Segundo, o que Deus deu, ninguém toma. O lugar que Deus pôs alguém, se foi Deus que pôs, ninguém tira, a não ser que seja a vontade de Deus mover céus e terras para tirar. Mas como sabemos, a morte do Senhor Jesus tinha um propósito e tudo cooperou para o bem. Mas a verdade é que as motivações aqui de Caifás foram erradas. Da mesma forma que tem muitos Caifás no nosso meio que estão com as motivações erradas. Bobinhos. Como diz Salomão em Eclesiastes, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Trabalham, se cansam, se fadigam correndo atrás do vento. Ao invés de juntarem tesouro nos céus, estão juntando tesouro na terra. Não é nem ouro nem prata, são egoísmos, são autossatisfação, sem a presença do Senhor. Que Deus tenha misericórdia de mim e que Deus também tenha misericórdia de ti e de todos os Caifáses que estão no nosso meio. Amém? Logo em seguida, vou estar falando sobre a morte de Caifás, que foi horrorosa também, porque a palavra de Deus diz que nada fica impune. Não tomará o inocente por culpado, mas o culpado será julgado como culpado e receberá a condenação. Amém? Ou misericórdia? Misericórdia, né? Mas amém. Deus te abençoe, que Deus te guarde, Deus te proteja, no nome do Senhor Jesus. Onde você estiver, se puder, erga a mão e receba a bênção do Senhor. E o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e as doces consolações do Divino Espírito Santo seja convosco, não somente hoje, mas para todo sempre. Você que quer disso, amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E operando Deus, quem impedirá? Que Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, minha irmã. Ótimo dia, tarde e noite, em nome de Jesus. Se gostou do vídeo, compartilha. Se gostou mais ainda, se inscreva no canal e deixa aí o seu joinha para nos ajudar na divulgação. Amém? Deus te abençoe. Muito obrigado. Fica na paz do Senhor.